Olá, oi para quem está entrando. Vamos iniciar hoje a nossa segunda aula aqui do mini curso de Enneagrama pela Espontâneo. Eu sou a Monique. Esperar mais um pouquinho até o pessoal chegar. Se puderem ir me dizendo de onde vocês vêm, de onde estão falando, se estão me ouvindo bem também, enxergando bem, só para confirmar. Me escutam bem e enxergam bem, tá tudo certo? Boa noite. Gisele, Ivanilda, boa noite. A Carmen, de Aracaju, que legal. A Fê, oi. Andressa, Cíntia, oi Cíntia, que bom, hoje conseguiu vir no horário. Cássia, a Ana, Marineide, boa noite, boa noite, boa noite. Ai, que legal, ótimo. Ó, o Eurípides de novo, tudo bem? Ivanilda, de Jundiaí. Ai, bem legal, ótimo. Então tá. Então, vamos já iniciando aqui, dando abertura aos trabalhos, que hoje é uma noite de bastante conteúdo. Então, hoje eu vou compartilhar, a ideia é falar um pouquinho, né, uma forma resumida sobre os 9 tipos do Enneagrama. Eu vou deixar o chat de lado para poder me concentrar até aqui, né, no que eu estiver falando, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando aqui no chat, que depois no final eu volto para o chat para ler, né? E me apresentando então, assim, bem rapidinho de novo, para quem não estava na aula de terça-feira, eu me chamo Monique, sou psicóloga, sou coach, né, uma entusiasta e apaixonada por essa ferramenta do Enneagrama. Trabalho na Espontâneo com o curso Descobrindo Ser, que é o curso de Enneagrama, que inicia agora até dia 16 de julho. São 12 encontros. Trabalho também com Enneagrama de forma individual, em sessões individuais, e com coaching também relacionado a propósito. Então, esse é meu trabalho na Espontâneo, né? E eu vou compartilhar também um PPT com vocês, que é o PPT que eu usei, que a princípio era para ter usado na aula passada, não que ele tenha faltado, mas assim, aquele PPT que falava de personalidade e essência, e o PPT da aula de hoje, né? Então, amanhã a gente vai disparar um e-mail para todo mundo e, e vocês vão receber esse material também, tá? Por e-mail. Amanhã, provavelmente. Então, com a Ivanilda falou que tá sem áudio e vídeo. Será que tem? Mas a princípio aqui me confirmaram que tá tudo certo, né? Que tá tudo bem e tal. Então, de repente, tem que dar um refresh ali no próprio aplicativo. Tá bem? Legal. Qualquer coisa, vocês me falem aqui se tiver alguma dificuldade no som ou no áudio. Tá tudo certo? Tá. Que bom. Então tá. Então, o que que a gente falou na terça-feira passada? A gente falou um pouquinho de essência e de personalidade. Lembrando que o Enneagrama ele aborda esses dois aspectos, né? Que é como se fosse a luz e a sombra que a gente manifesta, né? Que a gente traz para essa vida. Então, a essência sempre sendo vista como esse potencial criativo, essa centelha divina, a semente mesmo que a gente traz, né? Que fica intacta conosco, só que vai sendo esquecida e apagada e substituída por a persona, né? Que é essa personalidade que a gente vai desenvolvendo e criando como uma estratégia mesmo de defesa, uma estratégia de funcionamento, né? Então, esse processo da essência para a personalidade acontece desde o nascimento, que é esse primeiro grande trauma, né, que a gente tem dessa chegada, e depois, durante toda a infância, vai acontecendo esse processo de esquecimento de si.
e de estruturação de uma estrutura egóica, né? Um funcionamento egóico, que tem a sua função e é extremamente relevante, né? Isso tem que acontecer porque ele nos protege. O problema começa a acontecer quando a gente se identifica com essa personalidade e a gente acha que a gente é só essa personalidade, né? Então a gente esquece da dimensão da essência, né? A gente acaba se identificando e funcionando só nessa estrutura da personalidade, que é o que no Enneagrama a gente chama de quando a pessoa está muito identificada com a personalidade. Então, o que acontece quando a gente está muito identificado com a personalidade? A gente se torna muito reativo, né? A gente se torna inflexível, a gente tem uma visão de mundo que distorce a realidade. Porque a realidade em si, o que acontece na nossa vida, o que se passa, é neutro, né? A situação é a situação. Agora, o que acontece é que cada tipo, cada perfil, cada eneatipo, no caso, né? Cada um de nós vai enxergar aquela situação a partir da ótica da sua visão de mundo, né? Que é da sua personalidade. Então a gente é como se a gente tivesse um óculos, né? A gente está olhando a vida por um óculos que às vezes a lente está suja, né? A lente tá turva e a gente consegue enxergar a vida só daquele formato. Então, quando a gente começa nessa jornada de autoconhecimento, primeiro compreender qual é o formato, qual é a estrutura que eu uso para enxergar o mundo, né? E cada um de nós já está em uma dessas personalidades. Então, não é uma coisa que o Enneagrama vai te rotular, né? Não, a gente já pertence a um desses perfis. O que o Enneagrama possibilita, quando a gente compreende a ferramenta, é entender qual é o meu perfil, né? Então, e poder, como eu falei na aula passada, soltar aquele comportamento, aquela atitude que não faz mais sentido, né? Ele nos traz muita liberdade, uma capacidade gigantesca de enxergar o que acontece. Então é sempre com esse intuito, né, de soltar. E a essência é essas situações quando a gente se sente mais relaxado, quando a gente sente que tá tudo bem, né? Quando a gente sente que a gente tem permissão para ser quem a gente é, a gente se sente confortável sendo quem a gente é, né? Em paz com a gente mesmo. Isso tudo é uma manifestação da nossa essência. E não é, gente, assim, que exista um caminho linear, né, de uma coisa para outra, personalidade e essência. E também não é uma situação em que um dia a personalidade vai deixar de existir, a gente vai viver só na essência, né? Ou que existe uma meta e uma data e um ponto de chegada para isso. Não existe. É um constante processo de soltar, se desapegar, né, desses comportamentos que não fazem mais sentido e elevar a nossa frequência, né, vibrar muito mais na essência. Para isso, o autoconhecimento, para eu reconhecer aquilo que eu não sou, né, ou eu não sou só isso, poder ir me desarmando, né, tirando essas camadas, tirando essas cascas, tirando essas crenças, essas emoções viciadas, esse comportamento reativo, né? E deixando brotar algo muito mais genuíno, muito mais profundo, que é a essência. Então, como eu falei na aula passada, tem a ver com quase como se a gente fizesse uma analogia com o céu, né? Então, o céu que está lá, independente das nuvens que estão na frente desse céu, se elas estão carregadas, se a gente não consegue enxergar, o céu ele sempre permanece lá, a gente sabe que ele está lá, né? E tem dias que ele está mais fechado, mais nebuloso, tem dias que está mais aberto. Então, é esse processo, assim, de ir momento a momento conseguindo se desfazer um pouco mais dessa estrutura da personalidade e vibrar, e descansar, e relaxar, e se encontrar muito mais nessa frequência da alma, né? Que sempre esteve lá, sempre vai estar, e é um caminho para dentro, não é para fora, né? Tá bem? Então esse é só um resuminho do que a gente falou na terça-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat de novo, se tá tudo bem, tudo certo.
Legal, legal. Então, vou compartilhar aqui os slides para a gente ir falando um pouquinho então sobre cada um desses tipos e um pouquinho de luz e de sombra de cada um desses tipos, né? A minha intenção é que de repente isso gere curiosidade para vocês pesquisarem, conhecerem mais, ou até quem sabe já traga alguns insights e possa ser já revelador, né? Semana passada também me questionaram sobre livros e filmes e materiais de apoio. Então, eu acho legal esse livro aqui, sempre indico, que é A Sabedoria do Eneagrama. É um livro bem bacana, que é um guia mesmo, assim, que é um livro legal de se ter. E outro que é um pouco mais corporativo e para lideranças, também do Nicolai Cursino, Eneagrama para Líderes. Também é um livro legal para se aprofundar no assunto, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu só ver se aqui no chat se tá tudo bem. Tá, ali, tá. Aí, legal. Então, espero que esteja tudo bem aí também no slide, que vocês estejam vendo, né? Que agora eu não consigo mais ver vocês aqui no chat. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 9 faces da alma, né? Esses 9 perfis. A gente tem aqui a mandala, né, do Eneagrama, que é composta de um círculo, um triângulo e uma êxade, que é esse símbolo aqui interno. Então, cada um desses pontos está localizado aqui na mandala, né, e representa um tipo de personalidade. Todos nós pertencemos a um deles. E a gente tem esse desafio principal, que é esse vício emocional que está colocado aí posicionado aí na mandala, né? Então, cada um dos perfis vai ter principalmente esse vício para lidar durante a vida, né? E esse processo é bem inconsciente, então às vezes é difícil de reconhecer qual é o meu, né? Porque a gente tem um pouquinho de cada um deles. Isso é um fato, né? Só que tem um desses aspectos que é o mais forte em nós. E é aí que vem a grande sacada, né? Quando a gente consegue identificar isso na gente, que também é um processo de coragem, né? E é importante dizer assim que cada tipo está linkado a outros 2 tipos, né? Então, por exemplo, aqui o tipo 9, ele está linkado no 6 e está linkado no 3, né? O 1 linkado aqui no 7 e no 4. Essas flechas, elas representam um movimento de centramento e de descentramento no tipo. Tá? Então, o Enneagrama, além de revelar qual é o nosso perfil, ele revela também qual é o nosso caminho de crescimento, né? E qual é o aspecto, assim, como é que a gente se parece quando a gente está em momento de estresse, de dificuldade, né? Que é essa flecha de descentramento. Então, vamos ao tipo 1. O que é o tipo 1, né? É um tipo instintivo do Enneagrama. A gente tem os tipos instintivos, os emocionais e os mentais. O tipo 1 é aquele que quer ser perfeito. Então, é uma pessoa que a gente chama no Enneagrama, né, de o perfeccionista, o reformista, o moralista. São pessoas que têm uma autoexigência elevadíssima. Elas têm uma idealização de como que deveria ser perfeito, né? Como que a situação deveria ser. E estão o tempo inteiro em busca de vivenciar essa idealização. Só que isso é impossível, né? Isso não acontece no dia a dia. E daí o tipo 1, ele vive aquela paixão do ego que a gente chama de ira. Que a ira é uma constante insatisfação, um constante rancor, uma amargura, uma insatisfação com aquilo que está posto, né? Então ele está enxergando o tempo inteiro as situações como um mundo imperfeito. E isso vai desde
pequenas situaçõezinhas do dia a dia até grandes situações, né, do dia a dia. E isso acontece, essa inquietação, essa irritação com o que não está perfeito, porque ele enxerga fora, porque ele também, dentro dele, tem essa ideia de que também está imperfeito dentro dele. Falta aceitação para o tipo 1. Aceitação é uma palavra-chave para o crescimento dessas pessoas, né? Rumo à essência, né? Para esse trabalho interno. Uma aceitação de compreender que nós somos perfeitos mesmo com as nossas imperfeições, né? E que o mundo inteiro, eu não preciso concordar com tudo que está posto no mundo, mas eu ainda assim posso aceitar, porque tudo está numa devida ordem, né? Para que evolua. Então, existe uma perfeição dentro da imperfeição. Por que moralizantes, né? E professores, a gente diz assim, porque o ele é muito viciado na própria opinião dele, né? Então, muitas vezes são pessoas que, quando estão bem identificadas na personalidade, podem se tornar bem prepotentes, tem uma fala moralizante, de querer te explicar e te dizer como é que é o certo, como é que é o correto daquela situação, né? E só que na visão deles, né? A gente diz que o tipo 1, ele tem uma ideia assim como se ele achasse que ele fosse Deus, né? Ele tá aqui para ensinar como é que a gente deve viver em personalidade, né? Porque tá lhe custando aceitar as coisas como elas são. Então vem essa paixão que eu falei, que é a ira, né? E o caminho de crescimento, a essência dessa pessoa, a parte mais elevada dessa pessoa, vai ser quando começar a brotar nela a serenidade, que a gente chama. A serenidade é essa aceitação das coisas. E, em primeiro lugar, a aceitação de mim mesmo, né? Porque o ego sempre tenta buscar fora, né? O ego, ele vai começar a querer buscar essa perfeição que o tanto quer, o ego quer realizar isso do lado de fora, né? Só que ele precisa primeiro começar a aceitar e acolher e tratar com amor as partes sombrias que ele não aceita em si mesmo, né? Então é muito um caminho de autoaceitação que essas pessoas precisam fazer, vão ser naturalmente convocadas a fazer, né, para nessa jornada assim de um retorno à essência, né, numa jornada de autoconhecimento. E as flechas que o 1 está conectado no Enneagrama é o ponto 7 e o ponto 4, né? No 4 é o estresse desse perfil. Então, quando essa pessoa está passando por uma situação difícil, ela vai se parecer muito com o pior do tipo 4, que é uma melancolia, uma sensação de não ser compreendida, uma sensação de que eu não tenho jeito, né? Que não tem saída. E lá no 7 é o caminho de crescimento desse perfil. Então, quando um consegue acessar mais essa flecha 7, ele se torna muito mais brincalhão, se torna muito mais entusiasmado com a vida, ganha um bom humor, uma alegria de viver, uma permissão para desfrutar a vida. Se permite muito mais, assim, permissão dos prazeres da vida. Porque essas pessoas, elas são muito fazedoras, né? São tipos instintivos, então são muito de fazer, de realizar e sempre tentando se melhorar e se melhorar e se melhorar. E muito do trabalho, né? São pessoas que lá desde a infância começaram a estruturar essa personalidade que tem a ver com eu preciso dar conta de ser perfeito. Então, imagina o quanto que eu preciso fazer e realizar e buscar, né? Por essa perfeição. E o coloca sempre o trabalho antes do lazer, né? Então, nesse caminho de retorno à essência, é um caminho de se permitir mais, de relaxar, de brincar, de se divertir. A gente fala também no Enneagrama que enquanto todos os tipos precisam, né, entre aspas aqui, melhorar de alguma forma, o tipo 1 ele precisa dar uma piorada, né? Ele precisa relaxar, soltar um pouco mais.
o controle, né? E entender essa questão da compaixão com o outro, né? Isso vai aflorando na essência, a compaixão com o outro e a serenidade de se aceitar e aceitar as pessoas como elas são, né? Que não quer dizer concordar com as atitudes, mas quer dizer aceitar, né, as pessoas. Tá bem? E depois a gente tem aqui o tipo 2, então. O tipo 2 é aquela pessoa que necessita amor. O tipo 2 é um perfil que está na tríade emocional. Então, são pessoas que estão muito focadas nos relacionamentos, na conexão com o outro, tem uma ferida de não ser amado, de não ter valor, né? E precisa muito, busca isso muito na conexão com o outro. Então, o 2 ele é chamado de o tipo ajudante, o altruísta, o amigo, né, do Enneagrama. São pessoas naturalmente empáticas, são generosas, prestativas, muito cuidadoras. É bem esse arquétipo assim da mãe, da pessoa que cuida, que tem os pintinhos tudo embaixo das asas, né? Então o 2 ele tem uma sensibilidade muito aguçada para entender o que o outro precisa. Então é como se ele dissesse assim, eu sei o que você precisa, né? Eles são os primeiros a se prontificar a ajudar. Só que o problema é que essa ajuda, elas, quando está muito conectada na personalidade, não é uma ajuda totalmente genuína. É uma ajuda mais egocêntrica. Por quê? Ele está em busca de amor. Então ele está em busca de fazer pelo outro, mas para se sentir amado. Então é uma sensação muito profunda que essas pessoas carregam lá da infância, de não serem dignas de amor, né? E, e com isso elas vão estruturando essa personalidade que fica tentando agradar e ajudar as pessoas para compensar essa tristeza que sentem de falta de autoestima, de falta de amor próprio, né? É como se o 2 ele achasse que cuidar dele mesmo, estar com ele mesmo, priorizar ele mesmo seria egoísmo. E daí ele foge disso. Então ele vai fazer pelo outro para se sentir querido, né? Para se sentir amado. É um vício, sabe? Então é isso que eu tô colocando aqui, né? Através do Enneagrama. O Enneagrama mostra esse comportamento que ele é viciado, porque o ego quer o amor. Só que o ego vai tentar buscar isso do lado de fora e vai achar uma estratégia para encontrar isso do lado de fora. Enquanto a gente só vai conseguir fazer esse caminho de retorno à essência para dentro. Então, essas pessoas do tipo 2, elas precisam muito trabalhar o amor próprio, precisam trabalhar a solitude, capacidade de estar com elas mesmas, a capacidade de amar a elas mesmas o tanto quanto amam os outros, né? Cuidar delas mesmas o tanto quanto cuidam dos outros. Porque não tem amor suficiente nesse mundo quando a gente não se ama, né? Nunca vai encher. E o pior é que daí o 2, como ele tem esse hábito de doar, de doar, de doar, ele se esvazia demais e não tem como, não tem o que reponha, né? E o orgulho, que é o vício emocional dessa personalidade, é um orgulho de não reconhecer as suas necessidades. Um orgulho de não pedir ajuda, de não se priorizar, né? De não se colocar. Priorizar até é uma palavra mais do 9, assim, mas de não cuidar tanto de si quanto cuida dos outros, né? E negar isso e achar que não precisa. É um processo inconsciente de nem conseguir reconhecer que quer amor, né? E que tem carência ali. Então, quando essas pessoas começam a fazer uma jornada interna de autoconhecimento, em primeiro lugar, começar a trabalhar mais esse autocuidado,
né? Reconhecer o quanto que às vezes ela está ajudando ou bajulando alguém por vontade de receber aquilo de volta e não tanto de uma forma genuína e verdadeira. Né? Isso é uma checagem que a própria pessoa tem que fazer com ela mesma, né? O quanto que é verdadeira essa intenção de ajudar e o quanto que não é, né? E acessando essa humildade, então, né? A humildade de pedir ajuda, a humildade de se reconhecer um ser humano que não precisa estar aqui para salvar o mundo, né? Mas que tem também as suas carências, as suas limitações, os seus desejos, as suas vontades. Esse é o processo do tipo 2. E, em essência, são pessoas extremamente generosas e amorosas. Assim como é uma pessoa que, em essência, é extremamente bondoso, extremamente sábio. Né? Então, isso não vai desaparecer nunca, que é a essência desses perfis. Só que vai ser verdadeiro daí, vai ser autêntico quando esse trabalho interno começa a ser feito, esse trabalho de autoconhecimento, né? Não é mais o ego tentando atingir aquilo que a essência está assim, ansiando, né? Aquilo que falta para a essência. Então é um mergulho que é para dentro. E as flechas do tipo 2 é a flecha que liga ele no ponto 4 e a flecha que liga ele no ponto 8. No ponto 4 é o crescimento do tipo 2, diferente lá do 1, né? Que o 1 era o estresse do 2. O 4 era o estresse do 1, né? Então, aqui no 4 para o 2 é uma capacidade de mergulhar em si mesmo, é uma jornada, então, interna, né? De autoconhecimento, de criatividade, de se amar antes de amar os demais, de cuidar de si, de se colocar a serviço de si mesmo, de reconhecer esse conflito que tem com a autoestima, ficar mais sozinho. Geralmente as pessoas do tipo 2, quando começam a fazer trabalho de autoconhecimento, começam a expressar assim, o seu real desejo de às vezes estar sozinho, de não precisar estar ajudando ninguém, fazendo mil coisas para todo mundo. Né? Então, essa é uma permissão que o 2 começa a se dar, assim, de estar consigo mesmo e descobrir as suas próprias vontades, né? Seus hobbies, seus desejos. E lá na flecha 8 é o estresse do ponto 2. Então, ali ele pega o pior do tipo 8, que é uma sensação de raiva, de agressividade, uma vontade de controlar, de colocar força em cima das situações, né? Às vezes um anseio por vingança. E quando é que essa explosão acontece? De raiva lá do tipo 8, né? Acontece quando o 2 não recebe de volta o amor que ele dedicou pro outro. Então ele se doou, se doou, se doou, se doou, e daqui a um pouco isso não tá voltando, não tá retornando. E daí vem esses rompantes de fúria, né? Oh, mas como assim? Olha tudo que eu fiz para ti, né? E agora isso não tá retornando. Então o 2 vai lá para essa explosão da flecha 8. Porque tá em desequilíbrio, né? O copo tá esvaziando, esvaziando, esvaziando e não tá sendo reposto, né? O conteúdo, a nutrição não tá sendo reposta. O tipo 3 é um tipo que precisa de valorização. Também é um tipo emocional, está muito linkado à imagem, né? O 2, o 3 e o 4 são emocionais, então tem essa questão de querer saber se ele está sendo amado, se ele está sendo visto, né? Se as pessoas gostam, se está sendo aprovado. E enquanto o 2 faz pelo outro, para se sentir amado, o 3 foca em metas, resultados e sucesso para receber a atenção e o amor. Então, são pessoas chamadas de o triunfador, o modelo, o motivador, né? E quando estão conectadas muito lá na personalidade, são extremamente orientadas para o sucesso e geralmente dão bastante importância para o trabalho, ou dão bastante importância para qualquer imagem que eles acreditem que seja uma imagem de sucesso. Então a gente diz que o tipo 3 ele se torna um fazer humano,
ao invés de um ser humano, porque ele está muito é, conectado com aquilo que vai trazer retorno para ele em termos de imagem e de sucesso, né? Então tem uma crença lá dessa criança nos primeiros anos de infância que foi se estruturando, muito inconsciente, como sempre, né? Que eu não tenho valor pelo que eu sou, eu tenho valor pelo que eu consigo e pelo que eu conquisto. Então é a partir da minha realização que eu sou visto. A gente diz que o tipo 3 ele recebe as palmas, assim, como se fosse eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Então ele é uma pessoa que precisa de palmas, né? Cuidam muito da imagem, tem uma característica de ser um pouco camaleão, um pouco pavão, né? Que é de exaltar os seus êxitos, né? E ao mesmo tempo camaleão, porque eles conseguem se moldar com muita facilidade ao que os outros desejam, ao que os outros esperam. Então, como tipo emocional, tem uma habilidade de fazer uma leitura do ambiente e consegue compreender o que é valorizado naquele ambiente e como é que eu posso me adaptar a esse ambiente para eu ter sucesso. Então, eles querem adotar essa imagem mais conveniente para impressionar. São geralmente pessoas bem ambiciosas e competitivas, valorizam muito a meta e às vezes não desfrutam do caminho. Então, precisam de reconhecimento porque não estão conseguindo reconhecer a si mesmo, né? E a paixão do ego é essa vaidade, que é uma vaidade, ou a mentira, a gente chama, que é de acreditar que eu sou a imagem que eu projeto, né? Então, acreditar que eu sou isso que as pessoas enxergam, que eu sou o meu emprego, que eu sou o meu cargo, que eu sou a minha família, que eu sou a imagem que eu coloco para o mundo. E nesse caminho de autoconhecimento, de retorno para a essência, de trabalho interior, o 3 começa a desconectar dessa personalidade, né, que está só em busca de realização, e começa a fazer um caminho muito mais autêntico. Autêntico no sentido de seguir o próprio coração, a própria vontade. O que eu quero fazer da minha vida? O que eu realmente tenho vontade, desejo de realizar? Então é uma jornada de abrir o coração, de se conectar com o coração e parar de ficar performando o que ele acha que é o mais aceitável, o mais valorizado, né? Então as flechas do 3 são no estresse, ele se parece muito lá com o tipo 9. Então essa pessoa começa a acessar a preguiça, a sensação de fracasso, falta de sentido, toda essa energia cai nesse ponto do 9, de uma inércia, quando ela está num período de estresse, e quando essa pessoa começa a fazer um caminho de autoconhecimento e de crescimento pessoal, começa a se parecer com o melhor do 6, que é uma capacidade de seguir o próprio coração e de se conectar com valores. Então não é mais a meta que eu quero atingir, mas é a importância disso para o grupo, para as pessoas. Então, o 3 é como se ele saísse de um egocentrismo e começasse a trabalhar para o grupo, começasse a colocar os seus dons e seus talentos, que são inúmeros, que são pessoas com muita capacidade de realização, muito empreendedoras, começa a colocar isso a serviço das outras pessoas, né? Então, ele sai, às vezes, um pouco do holofote para que os outros possam aparecer, que os outros possam brilhar também. E depois a gente tem o tipo 4 do Enneagrama, então o último tipo da tríade emocional, que é o que necessita de atenção. Então a gente chama esse perfil como o especial, o romântico, o melancólico. São pessoas que elas estão sempre numa hipercomparação, por isso a gente diz que a paixão do ego é a inveja no sentido de estar sempre se hipercomparando, sempre achando que a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Se compara e se coloca para baixo, se rebaixa. Então são pessoas que são muito conectadas com uma melancolia, com uma dor, e muito identificadas com a dor.
E essa identificação com a dor é um vício, porque é como se a pessoa sentisse que é na dor que ela consegue se aprofundar nos seus próprios sentimentos, né? Então, são pessoas bem mais profundas e que mergulham intensamente em si mesmas e se conhecem e se buscam e estão muito conectadas com seus próprios sentimentos. Só que o trabalho dessas pessoas num caminho de retorno à essência é conseguir colocar os seus talentos para o mundo, a serviço das outras pessoas, né? Trazer isso para fora. Então, esses tipos, em geral, são muito artísticos, criativos. A gente tem várias personalidades, vários artistas nesse perfil, tipo 4. E, e pessoas com talentos incríveis, só que tão focadas nos seus próprios sentimentos que não conseguem trazer isso para fora, às vezes não conseguem expressar isso e, e não conseguem, ficam muito individualistas, né? Muito né, nesse sofrimento e tem um apego de achar que se o sofrimento acabar, se a dor acabar, também acaba a minha originalidade, acaba a minha criatividade. Isso é uma crença limitante, né, desse perfil. São muito intensos, são pessoas que sentem demais tudo. A gente diz que nenhum outro perfil do Enneagrama consegue sentir tudo com tanta intensidade como o tipo 4 sente. Falam muito sobre os próprios sentimentos, né? E quando estão muito atrelados a essa personalidade, né, muito inconscientes, ficam fazendo muito esforço para criar uma imagem que elas valorizem, né? Então, querem criar uma imagem original, única, diferente, com o objetivo de chamar a atenção, de ser visto, de ser amado, que essa é a busca dos emocionais, né? O ser amado. Claro que isso sempre inconsciente, né? A pessoa não percebe que ela está fazendo isso. E o caminho dessa equanimidade é reconhecer que todos nós somos únicos e somos originais por ser quem somos. Então, eu não preciso criar uma identidade, criar todo um enredo, né, para ser original e para ser diferente. A gente já é diferente. O caminho do tipo 4 quando acessa essa equanimidade, é um coração muito mais estável, um coração que não fica tendo tanta turbulência emocional, tantos picos de altos e baixos, e se afetando tanto com as situações, se afetando tanto com as pessoas, com tudo. Não vai deixar de sentir, não é deixar de sentir, né? Mas é não se afetar tanto e conseguir colocar para o mundo seus talentos. Então, o caminho de crescimento do 4 é lá em direção ao tipo 1, que é como a gente viu aqui, um tipo instintivo, um tipo disciplinado, que está sempre buscando o melhor. O que o 4 acessa do 1 quando ele está no caminho de crescimento? A organização do 1, a capacidade de disciplina, canaliza a sua energia de uma forma criativa, tem uma aceitação de si mesmo, para de se rebaixar, né? E na flecha 2, que é a flecha de estresse desse perfil, são pessoas daí que ficam muito dependentes emocionalmente, têm uma necessidade de chamar atenção, se tornam às vezes grudentas, pegajosas, muito carentes, pegam o pior do tipo 2, tá? Na flecha de estresse. Aí, depois, a gente vai aqui para o tipo 5. Então, aqui a gente mudou já dos emocionais para os mentais. O tipo 5 é o que teme expressar os sentimentos. Então, é um perfil profundo também, como o 4, só que é profundo de uma forma diferente. Enquanto o 4 é muito profundo nos sentimentos, o 5 ele é profundo na mente, na vontade de conhecer, de saber, de buscar informação, de estudar mais sobre os assuntos. A gente chama ele de o observador, o pensador, o especialista. Então, são pessoas muito racionais, muito teóricas, que buscam sempre uma confirmação no conhecimento para se envolver com a vida.
O 5 ele às vezes ele corre o risco de viver de uma forma muito isolada, muito afastada do mundo e vivendo só no plano das ideias, né? Tem uma dificuldade de, às vezes, se relacionar com as pessoas, tem um isolamento emocional, né? Então, parece que esse mundo emocional é muito turbulento aos olhos desse perfil. As pessoas exigem muito, eu vou me desgastar muito se eu começar a me relacionar de uma forma muito emocional, eu vou me perder de mim. Então, esse negócio de emoção é como se fosse um pouco desconfortável para esse perfil, e ele vai priorizar, então, as ideias. Eu vou tratar de estudar, de conhecer, e assim eu estou seguro, né? Então, eu vou focar na minha autonomia através do conhecimento. Muitos grandes cientistas, visionários, estudiosos tiveram, né? Tem e tiveram esse perfil do tipo 5. Só que eles têm uma questão que eles demoram para entrar em ação. Então, eles ficam acumulando conhecimento, acumulando informação, e muitas vezes também demoram para colocar isso ao serviço do mundo, demoram para entregar isso, né? Que é essa paixão da avareza, de reter as coisas para si. E não é só o reter conhecimento, que pode ser retido ou não, alguns não é tanto isso, mas é entregar pouco de si, viver com pouca intensidade. O tipo 9 e o tipo 5 são os tipos menos intensos do Enneagrama. Então, eu vou viver só um pouquinho, né? Eu vou dar para ti só um pouquinho da minha atenção, vou dar para o outro só um pouquinho do meu tempo. Essa é a avareza do tipo 5. E ele acha que ele está vivendo a vida, só que muitas vezes ele está na mente. Então, ele acha que ele viajou para tal lugar, ele acha que ele teve uma conversa importante com alguém, mas ele está na mente, né? E essa sensação que o 5 tem de ter pouca energia, uma sensação de que vai faltar se ele compartilhar. O que não é verdade, né? Porque, como a gente viu, em essência, todos nós somos puro potencial, pura criatividade, capacidade de se relacionar, de viver, de criar as coisas, né? Então, o ego é que distorce sempre, né? E o caminho de crescimento do 5 é lá em direção ao tipo 8, que é um tipo instintivo. Então, quando o tipo 5 começa a fazer essa jornada de autoconhecimento e se desapegar da personalidade, eles se tornam pessoas muito práticas, começam a entrar em ação, acessam toda a ternura do tipo 8 também, essa fortaleza, uma capacidade de ir para a vida, de se lambuzar com a vida, né? De viver intensamente as coisas e não só analisar a vida e pensar a vida. E no 7 é o ponto de desequilíbrio, de descentramento do 5. O 5, quando está num momento de estresse, numa fase difícil da vida, em momentos difíceis, ele pega o pior do 7. Então ele se torna uma pessoa evasiva, superficial, começa a se jogar em processos de se narcotizar. Então pensa uma pessoa que sempre foi centrada, né? Daqui a um pouco se perde totalmente de si, né? De um jeito meio caótico, que é o pior do tipo 7. Depois a gente tem o tipo 6 do Enneagrama, então tá no centro da tríade mental. O 6, são as pessoas que temem tomar decisões. Todos os tipos mentais têm muito medo de pano de fundo e uma sensação de incapacidade. Cada um deles vai lidar com isso de uma forma diferente. O 6, ele vai buscar segurança para lidar com esse medo que ele sente, essa sensação de incapacidade. Ele vai buscar segurança fora dele, né? Então ele vai buscar segurança nas pessoas, vai buscar segurança nas instituições, em crenças, em tudo que puder dar para ele uma sensação de apoio que falta internamente. Então a gente chama ele de o guardião, o cético, o tradicionalista. É uma pessoa muito ansiosa em personalidade, cheio de dúvidas, muito insegura para tomar decisões, das mais corriqueiras possíveis, porque o 6 ele está sempre pensando
o que que pode dar errado. Então, como todos os mentais têm uma capacidade de planejar, de enxergar, né, possibilidades. Só que o 6 ele enxerga as possibilidades do que pode acontecer de catastrófico. Não porque ele deseje isso, mas porque ele quer se prevenir, ele quer se precaver disso. Então, isso gera muita ansiedade, porque às vezes as pessoas do tipo 6 elas sofrem por situações que nem estão acontecendo e nem vão acontecer. Mas o 6 cria isso na mente dele. Então, ele está sofrendo por uma coisa que nem existe. Então, são pessoas que têm que sofrem muito em personalidade com essa questão da ansiedade, do nervosismo, né? E de ficar buscando essa segurança fora. Então, de não estar no momento presente, como todos os mentais, muito orientados para o futuro, e já está antecipando cenários. A gente diz que eles são contraditórios, eles estão sempre oscilando entre a covardia e a valentia. Porque é esse medo, 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 e daqui a um pouco vem um rompante de valentia, de saber, então eu sei o que eu faço, e depois oscila para o medo, e daí depois vem essa sensação de valentia. Então são pessoas que oscilam muito. E até o humor do tipo 6 é muito oscilante, assim, ele tem uma... Woody Allen é um tipo 6 e que a gente vê nas obras dele também muito dessa energia. É um humor, às vezes, até muito engraçado e curioso, né? Justamente por ser tão contraditório. O caminho do tipo 6 de retorno à essência, é um caminho de coragem, mas não uma coragem de simplesmente se jogar de qualquer jeito, destrambelhado, né? Naquilo que ele tem medo. Mas é uma coragem de tomar as decisões por si mesmo. Uma coragem de confiar na sua própria intuição. É um tipo extremamente intuitivo. Só que como essa mente é tão bagunçada, com tantos medos e com tantas situações que ele está tentando se prevenir, se precaver, o 6 não consegue escutar a sua própria intuição. Então, esse caminho de coragem é um caminho de decidir por si só e de ir em frente nas questões do dia a dia mesmo, nas atitudes do dia a dia mesmo, e cuidar quando começar a criar muita historinha na cabeça, vocês têm que cortar isso, né? E retomar para a intuição dele, aquilo que ele sente que ele tem que é a decisão correta, que é a decisão certa, o caminho certo a ser seguido. E quando ele consegue conectar com a intuição dele, não tem mais dúvida. Daí o 6 acessa o que a gente chama da fé interior. Ele sabe qual é o caminho e ele, inclusive, ajuda os outros. Ele guia o caminho, né, para as pessoas. Ele mostra qual é o caminho para as pessoas. Para um crescimento, o que essas pessoas têm que fazer, né, quando elas estão fazendo um trabalho de autoconhecimento? Elas precisam buscar mais calma, mais sossego na própria vida, elas precisam acalmar a própria mente. Então, para essas pessoas, trabalho com meditação, conexão com o corpo, viver no presente, parar de delegar suas decisões para os outros, se ouvir mais. Só que a gente só vai conseguir se ouvir, se escutar mais quando a mente também estiver um pouco mais serena, porque quando é esse turbilhão, não dá para saber no que confiar, né? Então, por isso que é tão importante para o tipo 6 esse caminho da meditação, caminho da calma, do sossego, da paz, que é o melhor do tipo 9. E instintivo também, de trabalhar o corpo. E o pior do 6 é lá o ponto 3. Então, o que a gente viu que o 3 tem de sombra? Né? A vaidade, a mentira, a imagem. Então, o 6, ele acaba num caminho de descentramento, ficando muito mascarado, se ocultando, disfarçando o próprio sentimento, disfarçando os próprios conflitos internos e se parecendo com o pior do 3, né? Buscando artifícios para desenvolver essa confiança ou para transparecer uma confiança que ele não está sentindo de verdade.
Depois a gente tem o tipo 7 do Enneagrama, último da tríade mental, que são as pessoas que têm medo de sofrer. Então, enquanto o 6 busca segurança para lidar com medo e o 5 busca conhecimento para lidar com a sua capacidade, a sua sensação de incapacidade, o 7 em personalidade busca prazer, busca se divertir, porque ele tem muito medo de se conectar com o vazio que ele sente internamente. Então o 7 ele quer experimentar todas as maravilhas dessa vida, né? Ele quer experimentar tudo que ele puder experimentar. A gente diz que a paixão do ego dele é a gula. É isso que essa pessoa tem que conseguir perceber, que é uma voracidade por viver tudo e tudo ao mesmo tempo e tudo com muita quantidade. Essas pessoas são chamadas de versátil, generalista, Peter Pan. Elas são alegres, entusiasmados, felizes. Só que quando estão em personalidade, muito, né, fixados na personalidade, muito inconscientes, são pessoas que essa felicidade não é uma felicidade genuína, é uma felicidade artificial, uma felicidade superficial também, porque é uma felicidade que vem dos prazeres da vida, só que nunca vai ter prazer suficiente para preencher esse vazio interior. Então, o que o 7 ele está buscando? Ele está buscando se reconectar com a essência dele, como todos nós estamos, né? Que é uma essência que vai trazer muito mais essa sobriedade. Sobriedade que é conseguir se realizar e estar feliz no simples, nos pequenos momentos da vida. Essa alegria genuína de plenitude, de satisfação com a vida, ela brota quando a gente consegue estar verdadeiramente no momento presente. E não de variados estímulos. Então, o 7 é da simplicidade de poder estar no presente, a simplicidade de não desejar nada mais além daquilo que ele está vivendo naquele momento presente. Então, é se reconectar com a alegria, nunca vai deixar de ser uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, que sabe aproveitar o melhor da vida. E quando a gente tem um amigo 7, é muito fácil de perceber, porque eles nos levam, né, a viver as coisas, viver, experimentar a vida, se divertir. Mas a partir de uma seriedade também, de um centramento, de uma organização interna, né? E, e de se tornar muito mais paciente consigo mesmo, de estar mais conectado consigo mesmo, de entender que a vida não é só feita de prazer, que tem a parte dolorosa também, que tá tudo bem, que isso também faz parte, né? Então, deixa de ficar tão obcecado por prazer e por aventura e começa a se conectar também com o seu sofrimento, com as suas frustrações, com os seus medos. E isso ele faz lá no caminho, ó, de flecha 5, que é o crescimento do 7. Então, o que a gente viu sobre o 5? Um tipo profundo, né? Então, aqui no caminho de flecha 5, o 7 começa a fazer um trabalho muito mais de silenciar, de estar consigo mesmo, de diminuir os estímulos externos. Então, parar de ficar fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e querendo estar em tantos lugares ao mesmo tempo e perceber que essa voracidade é gula. É não conseguir se satisfazer com o que tem. E querer estar com pessoas, então que se conecte de verdade. O 7 é bem nítido, assim, quando as pessoas começam a se questionar e a sofrer em função da sua personalidade, elas não querem mais viver tanto na superficialidade, elas querem aprofundar, né? E buscam essa seriedade existencial, vai brotando uma felicidade que é muito mais verdadeira, muito mais natural. E no pior do 7 é o estresse, né? Dele, que tá lá no ponto 1, que é o pior do 1. Então, uma pessoa muito crítica, muito exigente,
que fica forçando as outras pessoas a seguirem os prazeres dele, forçando a si mesmo a ser disciplinado. É como se ele quisesse se botar na linha. Só que isso custa pro 7 daí. Porque não é da natureza dele, né? É como se ele quisesse se colocar numa ordem. Né? Mas o caminho é muito mais um caminho de esvaziamento, de silêncio. E depois a gente tem o tipo 8, então, que é um tipo instintivo. Então, o 8, o 9 e o 1 são tipos instintivos, viscerais. A energia vem do centro da barriga. São tipos que têm raiva de pano de fundo, uma vontade de controlar o ambiente, seja de forma ativa ou passiva. Uma resistência também muito ao que se apresenta. O 8, ele é tido como o protetor, o provedor, o líder. Geralmente é bem fácil de identificar esse perfil do Enneagrama, porque eles são muito impactantes. Então, são pessoas com muita força, muita presença, não passam desapercebidos, têm um jeito de falar forte, desafiador, provocante, agressivo, né? Um pouco duro na personalidade. Uma crença de que esse mundo é hostil, que esse mundo vai vai passar por cima de mim se eu for frágil. Então eu tenho que estar no controle, eu tenho que ser forte. Né? E assim eu vou estar protegido, ninguém me faz sofrer. Então é um tipo muito movido por justiça também, por fazer justiça, aquilo que ele acha certo, e por proteger quem ele acha que é vulnerável. Então, o 8 ele tá sempre testando para ver se tu é uma pessoa forte, se tu é uma pessoa que é mascarada, se tu é uma pessoa frágil. Um medo gigantesco de ser dominado, de ser agredido, né? E essa é a paixão da luxúria. A luxúria é o excesso, a intensidade. Então, são pessoas que, quando começam a fazer um trabalho de autoconhecimento, muitas vezes elas trazem a sensação de que elas estão cansadas de tanta intensidade na sua vida, de tanto excesso. Né? Elas querem reconectar com essa virtude da inocência, porque essa criança lá que desenvolveu a personalidade do tipo 8, uma criança de um coração muito inocente, um coração muito puro, um coração muito frágil, que em algum momento da sua história se sentiu traída. E para não passar mais por esse desconforto, esse constrangimento da sensação de traição, constrói essa armadura de força, né? E vai para a vida tratorando todo mundo. E por dentro não é isso, né? Então, por isso que na aula passada eu falei que em personalidade a gente mostra muitas vezes o oposto daquilo que a gente carrega em essência. Porque é o ego tentando reencontrar essa sensação perdida, né? Que não vai reencontrar através dos mecanismos do ego, né? Não vai ser reencontrado. Então, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, é para revelar o padrão, a gente poder soltar isso e deixar com que a inocência, que nem no caso do 8, não é uma coisa que ele vai ter que buscar e trabalhar para ser inocente. Não precisa ser feito nenhum esforço para ser inocente. Ele já é inocente, por natureza. Só que ele precisa se sentir confortável para deixar isso aflorar, né? Deixar isso vir à tona. E isso é um trabalho de vida, né? Um trabalho, uma jornada. Na flecha 2, o 8 tem o caminho dele de centramento, de crescimento. Então ele acessa o melhor do 2. Que o que a gente achou lá no melhor do 2? O amor, a generosidade, a capacidade de se colocar a serviço das pessoas, a vulnerabilidade, a falta de vontade de controlar, tudo isso, esse coração magnânimo, o 8 acessa no 2. E no 5, o 8 acessa o pior dele, né? Que é o quê? Que tinha lá de desafiador nessa personalidade de tipo 5?
a frieza, o distanciamento, essa incapacidade de se conectar com seus próprios sentimentos, essa questão de se sentir isolado do mundo. A gente diz que o 8 entra numa trincheira quando ele vai para o 5, que é como se ele, de repente, precisasse ficar sozinho e começasse a arquitetar o plano dele de vingança, né? O plano dele de controlar, de voltar para aquela situação que, por exemplo, ele julgou como injusta. Então ele vai dar o troco. E isso é extremamente cansativo. Não tem quem suporte viver na sua personalidade, no seu ego, a vida inteira, né? Porque não dá, a gente vê que tem uma coisa que tá errado, que não tá funcionando, não é a nossa verdadeira natureza. Só que, infelizmente, tem que ser muitas vezes a partir do sofrimento, né? A partir do sofrimento que a gente busca esse caminho de autoconhecimento. E por fim, o tipo 9, então tá no centro da tríade instintiva. O 9 é aquele tipo de pessoa que não quer conflito. Então, como todos os instintivos, 8, 9 e 1, tem a raiva de pano de fundo. Só que o 9 não consegue sentir a própria raiva. É como se ele desconectasse. Não, não sinto nada de raiva. É uma pessoa super de boa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não causa problema, que não incomoda, que não fala, que não exige. Ou seja, uma pessoa que se apaga completamente. Sente um desengajamento, uma falta de ânimo, uma falta de vitalidade, de vigor para ir atrás dos seus sonhos, para viver a sua vida, para lutar pelo que vale a pena. Então são pessoas que parecem não ter ego, porque elas parecem ser muito evoluídas, às vezes até assim, não são pessoas às vezes vaidosas, que se priorizam, então a gente pode pensar, que pessoa que não tem, né, o ego, mas na verdade ela está se colocando sempre em segundo plano. Uma pessoa que tem uma facilidade de viver a vida dos outros, de viver o sonho dos outros e tá anestesiado para a própria vida. Então, quando o 9 deveria fazer um trabalho que é dele, de se lançar, de fazer alguma coisa que é dos seus sonhos, ele acaba se narcotizando e se perdendo em coisas que não são essenciais. Então, o 9 ele vai buscando prazeres que são prazeres muito pequenos, assim, na vida, né? E os grandes sonhos que ele tem acabam ficando para trás. E isso gera uma dor nessas pessoas, gera uma frustração, uma tristeza de não estar vivendo a própria vida. O 9 ele representa a comodidade e a inconsciência do ser humano. Quando está conectado, né, muito na personalidade. É como se ele estivesse dormindo para ele mesmo, né? Aparentemente sempre muito tranquilo e harmonioso, uma pessoa com um sorriso muito fácil, que não reclama, mas está ali anulada, né? São pessoas que dizem muito sim para todo mundo e tem dificuldade de dizer não, porque tem dificuldade até de reconhecer o que querem. Então, o trabalho de crescimento do tipo 9 é começar a dizer não, é começar a se priorizar, a se valorizar e a se investigar também. Quais são os meus sonhos, o que eu gosto de fazer, né? E começar a falar por si só, porque o 9 ele tem uma capacidade muito grande de entender todo mundo, né? Entender vários pontos de vista, mas não consegue sustentar a sua própria vontade. Se perde muito, né? Aquela pessoa que convida para jantar e é sempre tanto faz, deixa o outro escolher. E, a virtude dessa pessoa, então, quando ele começa a trabalhar o autoconhecimento, é a ação certa ou o engajamento, seria uma outra palavra, que é fazer o que tem que ser feito, tomar uma atitude, conectar com a força instintiva dele. É um tipo instintivo, um tipo corporal. Então, é conectar com um fazer, mas um fazer direcionado para aquilo que ele tem vontade de fazer, e não só um fazer mecânico,
de ficar fazendo, arrumando um monte de coisa e fazendo, mas só fazendo para os outros, né? Não fazendo para si, não fazendo aquilo que ele tem vontade de fazer. E as flechas, então, no estresse, o 9 se parece muito com o tipo 6, que é o medo, a ansiedade, as dúvidas lá do 6, é a ruminação mental. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquele outro? Eles parecem muito um tipo mental, justamente por ter muito esse medo, essa ansiedade, que também vem de não estar vivendo a própria vida. Vem de saber que eu não estou vivendo os meus sonhos, não estou vivendo aquilo que eu gostaria para mim, né? Tô vivendo para os outros. E por isso ele é passivo-agressivo, porque essa raiva, ela aparentemente não existe, a gente não enxerga direito, mas é uma raiva que sai de uma forma assim, em pequenas doses. O 9 ele é bem raivosinho também, só que ele não explode que nem o 8 ou que nem o 1, que a gente vê a ira na cara do 1, o tempo inteiro irritado com aquilo que ele acha que não tá perfeito, que não tá do jeito dele, né? O 9 não. O 9 a gente não enxerga a raiva, porque ele nega, ele diz que não está sentindo nada de raiva, mas a gente vê num comportamento, num comentário sarcástico, numa ironia, né? Uma alfinetada ali, uma alfinetada lá, vem a raiva do 9. E o crescimento do tipo 9 é em direção ao tipo 3, que é pegar toda aquela força de valorização que o 3 tem. Então, quando o 9 começa a fazer esse caminho de dizer mais não, de se priorizar, de se valorizar, de investir em si, né? Ele começa a se tornar mais assertivo, não foge mais do conflito, começa a trabalhar de uma forma muito mais autêntica, de tomar. A gente diz que o 9 é uma força de um elefante, né? Então, quando ele começa também a entrar no rumo, ele não para mais. Ele entende, não, eu vou por aqui, esse é meu caminho, e ele vai viver uma vida que é autêntica para ele, independente se o outro concorda, se acompanha ou se não acompanha. Ele acessa a ação certa. E ele vai buscar a sua independência. Então, ele vai buscar ser líder e ser dono de si mesmo. E pegar o mais lindo do tipo 3, né? Que é essa parte de não duvidar de si mesmo, de não duvidar do seu potencial, né? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Voltei. Vou abrir o chat aqui. Então, como a gente falou, isso foi só assim, uma pinceladinha dos 9 tipos. A gente precisa de bem mais tempo para esmiuçar e para entender quais são os padrões inconscientes. E a grande sacada é quando a gente começa a entender e compreender qual é o nosso perfil. E como eu falei na aula passada, passa por uma situação de desconforto, de vergonha, muitas vezes é inevitável, mas também de uma liberdade incrível, quando a gente entende que é isso que está acontecendo. Né? E daí o Enneagrama traz os caminhos de crescimento. Então, primeiro é compreender o meu perfil, não se apegar e não se abraçar e não sofrer nessa personalidade, porque em essência é o que a gente não é, aquilo ali está nos limitando, simplesmente, né? Estudar sobre isso, e daí para isso eu indico cursos, né, vivências, leituras, materiais, tudo que puder ser aprofundado e muita autoobservação. Muita autoobservação. Começar a se pegar no dia a dia com a boca na botija, se pegar fazendo aquele comportamento, ter presença para aquilo que está acontecendo dentro de si, se observar, experimentar atitudes diferentes e experimentar também comportamentos da flecha de crescimento. Isso é muito legal. Então, por exemplo, um tipo 2, né? Que nem a gente viu, o caminho dele de flecha de crescimento é o 4. Quando ele se reconhece no 2, seria muito legal ele, por alguns meses, intencionalmente fazer esse trabalho de estar mais sozinho, de cuidar mais de si, de se matricular numa aula, sei lá, de dança, alguma coisa que seja só para ele, né? Então, fazer esse trabalho de autocuidado de uma forma consciente.
Isso é que vai fazer o caminhar, né? Porque o Enneagrama é um mapa, é o que revela e nos traz uma clareza gigantesca do porquê que a gente funciona, do jeito que a gente funciona. E só que a gente vai ter que caminhar, a gente vai ter que buscar novas atitudes para sair desse lugar. E sempre com muito amor e com muita compaixão, sem rotular, que nem eu disse na aula passada, né? Tratando as pessoas com respeito, sem se avançar no caminho de descoberta dos outros, né? E porque isso chega também para cada um no seu tempo certo. E, e quando a gente usa essa ferramenta de uma forma rotuladora, e a gente está fazendo um desserviço, né? Porque daí, às vezes a pessoa até se fecha e nem quer conhecer, porque acha que vai ser uma ferramenta que só vai sei lá, trazer coisas difíceis de olhar, né? E não é esse o objetivo, é justamente o contrário. A gente olhar para a sombra, mas para também se apropriar de toda a luz. Tá bem? Então, assim, eu deixo aqui o convite para quem quiser estar conosco nesse curso do Descobrindo Ser, que começa dia 16 de julho, vão ser 12 semanas. Então, 12 terças-feiras à noite, que a gente vai fazer um grupo e estudar essa ferramenta, né? Compartilhando material, cada um vai ter a possibilidade de falar sobre si, de contar de como é que é viver nessa energia do tipo. Então a gente aprende muito um com o outro. Quando uma coisa é a minha explanação, que no curso vai ser bem mais profunda, mas a outra coisa é também quando a gente consegue escutar da própria pessoa, né, que vive aquela energia. Então a gente aprende muito em grupo. Ou se não, para quem não puder estar no grupo, tenho também o trabalho individual através da Espontâneo. Então, em 3 sessões, mas daí a gente não passa por todo o Enneagrama, daí eu trabalho com a pessoa especificamente o Enneatipo dela. E eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas, se alguém tem dúvidas. Qual o processo para encontrar o equilíbrio? Diz a Marineide, né? Essa é a arte do nosso dia a dia, né? Então, o primeiro processo é entender o perfil, compreender, sentir, tem que sentir lá no coração, assim, as dores e as delícias, né? Primeiro vem as dores desse perfil e depois começar a fazer esse caminho de flecha de crescimento, que foi o que eu falei ali. Então, o Enneagrama é muito legal porque ele também traz até quais exercícios físicos que são mais indicados para cada pessoa, qual tipo de atitude é mais indicada para cada perfil, né? E ir se acompanhando, se observando, estando mais atento, tomando autorresponsabilidade, parando de projetar, de julgar, de achar que o problema está fora, né? Tomando responsabilidade sobre a sua própria caminhada. O que mais? Também se parece com os pontos. Não consigo me encontrar aqui, diz a Neuma. Muito complexo. É, às vezes a gente demora um pouquinho, né, a entender qual é, e esse é normal, não, é para todo mundo assim, mas daqui um pouco dá o estalo, assim, daqui um pouco vem. E aqui o que eu passei para vocês é um mini curso, né? Então é só para dar um gostinho mesmo. Que mais? Essa visão de ajudar a entender os eneatipos e mencionar as flechas. A Kelly falou. Uhum. Que mais? As pessoas vão lá, já tá. O play e tal. Que legal. Se tiverem mais alguma dúvida também, que pudessem, se quiserem colocar aqui. Então é isso, assim. Fica aqui a Cássia já se achou no 2. Grata. Eu que agradeço vocês. A Lívia perguntou aqui o valor do atendimento individual. Manda um e-mail para nós, Lívia, ou entra no site da Espontânea, clica lá no registrando interesse no atendimento individual, que daí tu vai receber todas as informações do trabalho. Tá? Anema complexo e tal. Então tá, a aula foi top, amei, que bom, Cristiane, fico feliz de poder ajudar. É uma ferramenta muito, muito especial mesmo, assim, que a gente tenha sempre muito respeito, eu acho, por essa sabedoria, né? E saiba que ela é extremamente profunda, extremamente profunda. Então não tem limite. A gente pode estar sempre se conhecendo
e se aprofundando mais no Enneagrama. É uma ferramenta de muita compaixão, porque assim como eu me reconheço no meu perfil, eu começo a reconhecer meu pai, minha mãe, meu irmão, meu companheiro, meus colegas de trabalhos, né? É, e, e daí a gente começa a entender a motivação das pessoas, fica mais fácil muitas vezes se relacionar, a gente começa, brota um amor mesmo. Então, um amor em primeiro lugar por mim, porque eu tenho que olhar e aceitar, né, a sombra e a luz. E quando a gente desenvolve esse amor natural pela gente, isso vai naturalmente se expandindo também para os outros, né? Então, é uma ferramenta que desperta, é uma ferramenta de um poderoso potencial de despertar o amor próprio e o amor pelo outro também. Um abraço. Mais dicas de filmes. Ontem, na última aula eu passei o filme Encontro com Homens Notáveis, né, Eliane? Que eu acho que é um filme que dá para assistir também. Tá bom? Gratidão também, Gilmar, Eurípides também, gratidão pela presença, pela companhia de vocês. E a gente segue juntos pelas redes, a gente vai se encontrando por aí e quem tiver conosco também no curso vai ser muito bom essa troca. Então, um beijo bem grande, obrigada e bons estudos, boas práticas, muita autoobservação, muito amor para todos nós. Beijo, gente. Aí, obrigada.